Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este vídeo vai ser em duas partes. A primeira parte é um pouco de moralidade e depois fim dos tempos. Se quiserem ser felizes, faça a felicidade do outro. Quer ser feliz? Moralize sua vida. Ser feliz é fazer a felicidade do outro. Para ter uma boa esposa, seja um bom esposo. Para que os filhos sejam bons pais. Não dê dinheiro a seus filhos sem também dar amor e carinho. Do contrário, nada vale. Não aponte defeito a seus filhos, mas sim as qualidades que eles têm. Não desanime seus filhos com palavras grosseiras, por falta de respeito, até porque eles retribuirão em dobro. Tudo isto vale para os esposos, para as esposas, e vale para os pais, mães, filhos e filhas. Tudo que plantares colherá. Quem ama é amado. Quem respeita será respeitado. Quem quer ter um bom vizinho, seja primeiro um bom vizinho. Quem planta colhe, quem ama é amado, quem respeita será respeitado, quem planta colhe, quem espera alcança, quem doa recebe. Tudo o que desejais ou fazeis aos outros, é você mesmo que recebe. Tudo o que desejais e fazeis aos outros, é você mesmo que o recebe. Não faça mal e nem deseje mal aos outros. Isso porque é você mesmo que recebe em dobro. Ame o próximo, que Deus também os amarás. Perdoais, que Deus também os perdoarás. Não julgueis, que Deus também não os julgarás. Não condeneis, que Deus também não os condenarás. Essas considerações, eu peço que preste atenção e viva para ser feliz. E viva esse pequeno questionamento e sejam felizes em toda a sua vida. Boa noite. Fique com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima. Amém. A segunda parte desse vídeo é sobre a situação que estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, mas o povo estão enganado, pensando que está tudo bem, está tudo maravilha, vivendo uma falsa paz. Está escrito que essa falsa paz, quando o povo disser paz e segurança, podeis saber que está próximo à destruição. É palavra bíblica. Estamos vivendo os sinais dos fins dos tempos. Vamos ver quais os maiores sinais do fim dos tempos, que temos certeza que vai ser muito próximo e muito logo. Os maiores sinais de que estamos chegando ao fim dos tempos são três. Primeiro, é a falsidade e o desentendimento e separação dentro da igreja. Estando em saída para uma nova religião, falsa e anticristã. O segundo, aparecerão sinais nos céus. Ainda não estão vendo ainda, mas vai aparecer. A terceira, já está sendo derramado o Espírito Santo e muitas pessoas já estão
profetizando. Isto é bíblico. O Espírito está escrito aqui, vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 17 a 21. Capítulo 17 a 21 está escrito: acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei meu Espírito sobre todo o ser humano. O Espírito vai ser derramado sobre todos os seres humanos, todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e os vossos idosos terão sonhos. Também sobre meus servos e minhas servas derramarei naquele dia meu Espírito e profetizarão. Isso vai ser sobre os consagrados, sobre os servos consagrados. Deus disse: vou derramar o Espírito, derramarei também sobre meus servos e minhas servas, derramarei naquele dia meu Espírito e profetizarão. Farei prodígio lá em cima no céu, sinal no céu, vai fazer. Farei prodígio lá em cima nos céus, e sinais aqui embaixo na terra. Aqui será, os sinais que será aqui será sangue, fogo e fumaça. O sol se mudará em trevas e a lua em sangue, antes que chegará o dia do Senhor, o grande e glorioso dia. E todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é muito importante. Quando receber o Espírito Santo, todos vão receber o Espírito Santo, todos nós vai poder ver como está a vida, para onde estamos caminhando. Então, aquele que arrepender e... Deixa eu achar aqui. Aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 a 21. O Espírito Santo será derramado em todo o ser humano, mas na igreja talvez será retido, porque ela já foi julgada e condenada. Então o castigo virá e purificará toda a humanidade. Meus irmãos e irmãs, rezem o terço de Nossa Senhora e invoque a Deus para que sejamos salvos, que será esta devoção do terço de Nossa Senhora que vai salvar esta humanidade. Reze, ore e faça penitência, confesse seus pecados, mude de vida, se caso for necessário. Vamos ver os acontecimentos que está acontecendo agora, que dá a prova que estamos chegando próximo do fim dos tempos. Os acontecimentos contemporâneos dentro da igreja. Hoje, no mundo existem 3 religiões monoteístas: cristianismo, islamismo e judaísmo. Destas 3 maiores é o cristianismo. Está em primeiro lugar, lidera no mundo com 31,2% da população mundial. São cristãos de todas as entidades. Essas três religiões dominam toda a humanidade. São as maiores religiões que dominam o mundo. O comunismo veio tentando dominar as religiões de fora para dentro, através da força, mas sempre caindo no fracasso. Isto porque as religiões sempre foram uma pedra de tropeço para que o regime comunista pudesse ser implantado. Mas, inspirado pelo maligno, tiveram uma ideia de entrar para dentro da igreja. Nesta foi 2 tentativas. A primeira tentativa foi os romanos, que entraram para a igreja e dominaram tudo, mas com o passar dos anos, caíram no fracasso e o império faliu. Outra tentativa de entrar para dentro da igreja para destruir de dentro para fora, e essa deu certo. Essa aqui deu certo e está vigorando e vai até o fim.
Outra tentativa foi no Concílio Vaticano II. A União Soviética, pouca gente sabe disso, poucos católicos, pouca pessoa sabe disso. A União Soviética e o Vaticano assinaram um acordo de paz no ano de 1962, quando estavam elaborando os documentos, as diretrizes do Concílio Vaticano II. E a prometeram a não atacar o outro. Fizeram acordo, a igreja e o comunismo, assim, com aquele acordo, um não atacar o outro. E o comunismo passou a ser chamado de socialismo, para confundir os católicos com a doutrina social cristã. Nisto, a doutrina socialista soviética desenvolveu dentro da igreja, destruindo os costumes e impondo suas culturas socialistas, destruidora da verdadeira fé dos cristãos, sempre levando para uma doutrinação da teologia da libertação marxista, na intenção de libertar o homem de Deus e levar a adorar a besta, que é o próprio homem. Em todos os tempos, desde quando Jesus nasceu, o espírito do anticristo já vem tentando destruir Jesus Cristo e depois sua igreja. Quando Cristo nasceu, Herodes foi o primeiro que teve o espírito do anticristo de destruir o menino Jesus, matando todos os meninos da região de Belém, a fim de matar também o menino Jesus. E agora, ao longo de mais de meio século, estamos chegando ao fim dos tempos. Ao longo de mais de meio século, estamos chegando ao fim dos tempos. Desde de 1962 até agora, já está com mais de 60 anos, já tem mais de meio século que o comunismo está agindo dentro da igreja. Já está todo dominado, muito próximo a ser consumado o reinado do anticristo. Pois o Papa Francisco, dominado pelo mal, uniu-se com todas as religiões e seitas de todo o universo e concluiu a ideia de lançar uma só religião com o objetivo de conseguir a paz mundial, na intenção de conseguir trazer a paz mundial. O Papa Francisco reuniu-se no Vaticano no ano de 2001 ou 2022, não estou bem certo. Todas as religiões e o secretário da ONU estavam também presentes e os representantes da nova ordem mundial celebraram e assinaram uma aliança com os inimigos dos cristãos, com o objetivo de criar uma só pátria, um só governo, um só regime, uma só religião, uma só educação. E o Papa Francisco assinou primeiro o livro, beijou e entregou aos secretários da ONU para que todos os participantes assinassem também este acordo, esta aliança. E assim foi estabelecido uma só pátria, um só regime de governo, uma só religião, uma só educação, para servir o mundo todo, nesse novo sistema de governo que será um só, que vai governar o mundo e a economia e a religião. Neste mês de outubro de 2024, que está próximo, será o último prazo para o Papa Francisco entregar esta nova religião ao novo líder da nova ordem mundial. Não sei se é uma coincidência ou desígnio de Deus, mas justamente neste mês de outubro também completa a metade da semana da profecia de Daniel, que diz que esta aliança será quebrada e cessará o sacrifício da oração. Então, da profecia de Daniel fala que no meio da semana, a semana de Daniel é 7 anos, então no meio dos 3 anos e meio, que vai completar agora em outubro, de 2001 até meio de outubro, completa 3 anos e meio. É o tempo da profecia de Daniel, para que o inimigo cesse a oração, cesse
a celebração da Eucaristia na igreja e passa a perseguição aos cristãos. Na profecia de Daniel que diz que esta aliança será quebrada e cessará o sacrifício da obração. Daniel, está no livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Escuta lá o que está escrito aqui. Ele fará uma forte aliança com muitos por uma semana, e no espaço de meia semana fará cessar o sacrifício e a obração. Sob asa de abominação virá o devastador, até a total destruição que está decretada e seja derramada sobre o devastador. Então, esse devastador deve ser o anticristo, que ele vai devastar toda a igreja, acabar com toda a igreja, mas só que a hora que Deus quiser, já está decretado, Deus vai derramar sobre ele a destruição que está decretada e será derramada sobre o devastador. O devastador é o anticristo. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Está em João capítulo 8, versículo 32. Hoje pouca gente quer conhecer a verdade, porque prefere viver na mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Eis porque Deus envia uma potência enganadora. Deus envia uma potência enganadora para que os leva, uma potência enganadora que os leva a crer na mentira, de tal sorte que sejam condenados todos os que não creram na verdade e deleitaram com a injustiça. Esse aqui está escrito no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Eis porque Deus envia uma potência enganadora que os leva a crer na mentira, de tal sorte que seja condenado todo que seguir essa mentira serão condenados, porque não creram na verdade e deleitaram com a injustiça. O mundo rejeita a verdade e será condenado pela mentira. O mundo vive a maior cegueira de todos os tempos. O demônio parece que cegou todo mundo. Hoje pouca gente está enxergando a verdade. Não, o mundo vive a maior cegueira de todos os tempos. São muito poucos os que conhecem a verdade. A cegueira espiritual ainda é maior dentro da igreja. A cegueira espiritual ainda é maior dentro da igreja. Os falsos profetas estão dentro das igrejas, pois celebram até a Eucaristia, mas em comunhão com quem prega as heresias. Celebra a Eucaristia, fala em nome de Jesus Cristo, mas em comunhão com aqueles que pregam as heresias. E faz as pregações, mas tudo para agradar os fiéis e poder tirar dinheiro de todos. Na Basílica de Aparecida, os padres e bispos pregam um evangelho de água com açúcar, somente para manter a igreja cheia, e dentro da celebração pede dinheiro, exibindo a casa da mãe. Celebra a Eucaristia em união com o Papa, bispo da Teologia da Libertação marxista, Em outubro deste ano, será obrigado a entregar a liderança dessa igreja, já com uma religião feita em comum com todas as religiões anticristãs, a nova ordem mundial comunista. Isto é falsidade pura. Pois muito poucos são os que aceitam uma reflexão sobre a verdade deste acontecimento contemporâneo. Quando eu digo algumas coisas sobre esta realidade, a resposta é: não quero. Quando eu falo alguma coisa sobre essas realidades que está acontecendo, as pessoas sempre dizem assim: não quero, não. Não, estas coisas para mim não interessam. Para de falar disso. Eu prefiro viver, e diz assim, eu prefiro viver sem saber dessas verdades. Deixa como está para ver como fica. Só quero sossego, quero viver minha vida. Tomando a cerveja, jogando, passeando e fazendo tudo. E não sabe o que está preparado.
Jesus mesmo disse que o fim dos tempos ia ser assim, né? O povo não ia ser igual ao tempo de Noé. Jesus disse, o fim dos tempos será igual aos tempos de Noé. Veja o que está escrito no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Lá está escrito assim, morre meu povo por falta de conhecimento. Porque recusais o conhecimento, eu te recusarei para que não sejais meus sacerdotes. Esquecesse a lei do seu Deus, eu esquecerei também seus filhos. Isso aqui é a palavra de Deus, do livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Morre meu povo, Deus disse, morre meu povo por falta de conhecimento, porque recusais o conhecimento, e eu te recusarei para que não sejais meu sacerdote. Esquecesse a lei do seu Deus, eu esquecerei também de teus filhos. Esse texto da profecia de Oséias deixa claro que Deus abandonou sua igreja para que seja purificada de todos os pecados por recusar seus conhecimentos. O que vai ser destruída com fogo não é a verdadeira igreja que Jesus edificou sobre nós, na pessoa de Pedro. No momento, representava toda a humanidade. A pessoa de Pedro, no momento, representava toda a humanidade. Nós somos a igreja viva. Colossenses, está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. O Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Cristo cabeça, nós somos membros. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Então a igreja verdadeira está em nós. Está em nós. Cristo é a cabeça e nós somos membros. Esta é a verdadeira igreja que vai triunfar depois das tribulações, no Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-los. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 18. O que está condenada e vai ser destruída são as religiões falsas que amontoaram riqueza e pecados, mas a verdadeira igreja que o Cristo edificou sobre Pedro, esta triunfará, ainda que seja pequena e pobre. Esta triunfará, ainda que seja pequena e pobre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Rezemos, meus irmãos, rezemos, porque está escrito ali que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.